O que é que se passa? Eles te acusam que tu tens um caso com o partido Jang ou Njango, que já não existe, já foi distinto, já foi extinto este partido. Cláudio, o que é que se passa exatamente? Olha, Álvaro, primeiro, boa noite ao povo angolano, boa noite, manos, aqueles que acompanham essa live. Para dizer o seguinte, eu ontem tive contato com um artigo que está nas redes sociais, dizendo que eu tenho um caso com Dinho Xinguns. Na realidade, eu trabalhei com Dinho Xinguns e por causa de algumas difamações do Dinho Xinguns, nós tivemos já conflitos, isso no passado. Mas eu vou narrar como é que as coisas aconteceram. Okay. Cláudio, vamos só lhe pedir, Cláudio, um minuto só. Estamos a te ver com a cara cortada. Não sei se consegues dar um jeitinho para que possas aparecer apareceres completo, não é? Porque está a te cortar. Ok, assim está bom. Ok. Ok, obrigado. Okay. Eu vou narrar tudo como é que isso surgiu e até onde vai a intriga e essa difamação, não é? Que está a ser perpetuada pelo camarada e o indivíduo Dinho Xinguns. Digo isso na primeira pessoa porque alguém me enviou um áudio que ele meteu no ar a circular, a tentar sujar a minha imagem. Tudo isso fruto, acredito eu, depois dos últimos acontecimentos, eu quero acreditar que o Dinho aparece ou para ganhar protagonismo ou imagem dentro deste caso, não é? Do caso que tivemos no dia 30, porque todos nós sabemos que o Dinho Xinguns foi presidente do Penjango, tentou agora abrir um partido, mas parece que está com dificuldades. Então, acredito que nesse momento ele vai tentar ganhar aqui espaço, que é para ganhar imagem. O que se passa é o seguinte. Eu fui membro do partido Penjango. Quando o Penjango surgiu, o Dinho, se é mesmo político de verdade, que eu começo a duvidar, as pessoas são mobilizadas a trabalhar. E eu tive contato com o Dinho Xinguns por intermédio de uma pessoa próxima. Falamos. 3 dias depois, o Dinho manda uma comissão no meu estabelecimento, no Zango. Essa comissão estava composta pelo líder da juventude, o segundo homem de Luanda, o diretor do gabinete dele, camarada Albino, o secretário-geral. Foram até o meu estabelecimento, no Zango. Chegaram, o diretor do gabinete dele não entrou, ficou no restaurante, na parte de frente, e a equipe entraram para o salão. E começamos a trabalhar. Penjango não tinha representação em Viana, nem sequer tinha uma sede em Viana. E eu ofereci o meu espaço no Zango para ser a sede do Penjango. Comecei no Zango e a posterior passei para Viana, para fazer a mobilização. Fui surpreendido. É um dia que eu vou para a sede e o nosso mais velho, que é a Terra Alcés Leve, que é uma pessoa que lutou muito pelo partido e morreu de uma forma lamentável. É um pai que eu tinha. É alguém que ficou preso. Ficamos presos os dois na Jamba Mineira das 20 até a meia-noite que conseguimos safar-nos, porque eu vou chegar lá, vou passar. E pronto, ele diz, olha, Cláudio, a partir de hoje tu vais fazer parte da caravana do Dinho Xinguns. Eu acho que o Dinho Xinguns precisava de alguém com uma família de nome que era para criar impacto ao projeto. Lá nós fomos, começamos a trabalhar, viajamos às províncias. Eu fui o homem de campo, junto com os líderes provinciais. Acredito que muitos líderes provinciais vão acompanhar isso e são testemunhas que é para poder firmar isso. Eu é que conversava com os líderes para saber como é que estava a organização. Todo aquele aparato da campanha toda era o Cláudio de Carvalho que organizava junto dos líderes provinciais, aquela organização, os motoqueiros e o IAS, eu é quem organizava. Dinheiros não andavam na minha mão, salvo quando chegasse a lista, mas eram sempre os líderes dos provinciais a pagar a mobilização nas suas províncias. Aquele processo passou. Chegou a altura de resolver o assunto dos delegados de lista. Estava um alvoroço, eu acredito que o Álvaro acompanhou, muitos partidos não pagaram e por ali fora. E
Fui surpreendido. O caso também aconteceu com a Casa C. Não pagaram os seus brigadeiros. Sim, como muitos outros partidos. É isso mesmo. Então, fui surpreendido. Eram 19 horas e dizem assim para mim: Cláudio, tem uma carrinha lá fora, apanha essa carrinha. Era uma carrinha dos colegas que saíram de Benguela, receberam a chave dos colegas de Benguela e entregaram uma carrinha para ir no Ambo, tirar o nosso líder provincial, porque os colegas na província do Ambo abriram um processo e o líder da província estava preso, então estava detido no SIC. Então era necessário sair alguém da Nacional que era para ir acudir aquilo. E era o Cláudio. Pegam em mim, me entregam a chave da viatura, pegam um envelope com 300 mil kwanzas e dizem: olha, escolhe um colega com quem tu queres viajar. Falei com primeiro um colega, o colega deve estar aí a acompanhar. Ele disse: não, Cláudio, eu tenho assuntos para resolver em Luanda, vou ficar por aqui. E depois, um outro colega mais velho, uma pessoa boa, chama-se Silva, pronto, ficou assim: não, Cláudio, vamos viajar, vamos sair minha casa, vou pegar a minha roupa, e assim aconteceu. Andamos a noite toda, Álvaro. Andamos a noite toda, fomos até o Ambo. Chegamos às 8, 9 horas, fomos direito para o SIC, tiramos o homem, fomos reunir com a equipe, fui no hotel Mess, que era para descansar, e quando eu levantei, ligo para Luanda a dizer: olha, vou regressar. Dizem para mim: não, Cláudio, tu não vais regressar. Tens que ir ao Willa, porque a Willa pegou fogo. Os delegados lá já estão a partir a sede. Eu e o colega pegamos com a carrinha Lux, fizemos-nos presente na Willa. Mas só que naquele momento que eu chego na Willa, o líder da Willa já estava em Luanda, porque o partido não tinha dado dinheiro ao líder. O líder foi buscar dinheiro para reforçar, para fazer pagamentos. E houve aqui pronto, aquela... Mau entendimento, portanto, uma gestão um pouco complicada. Não, o Penjango não teve gestão. Penjango não teve gestão. O que aconteceu no Penjango foi o seguinte: o Penjango fez uma campanha eleitoral totalmente desarrumada. Nós fizemos a campanha eleitoral sem a Organização da Mulher presente, sem o Homem da Juventude presente, sem o secretário-geral presente, porque o Dinho Xinguns criou intrigas com essa juventude e disse que os jovens queriam lhe apunhalar. Como é que você faz viagens a campanha toda sem a tua direção-geral acompanhar? Eu, quando lá chego, que era para poder acudir àquilo, sou até o líder da província que eu tivesse a trair, mas não, tiraram-me de um ponto para o outro. E estava muito quente, Álvaro. Eu tive que pedir apoio a um amigo, que chama-se Nando, na província da Huila toda a gente conhece, e o Nando é a pessoa que fica com essa carrinha, mas vou explicar porque é que o Nando fica com essa carrinha. Pediu apoio, o Nando, como já é filho da Huila, eu vou para o hotel, mas dizem assim: olha, a pessoa que está com dinheiro vai fugir com dinheiro, está no hotel. Mas quando a polícia vai para o hotel, eu já estava com o comandante a pedir reforço que era para ir pagar. Estás a ver, né? Um grupo de polícia vai pensar que eu ia fugir com dinheiro quando eu saí para ir acudir, e eu nem tinha dinheiro. O dinheiro foi transferido naquele momento em que eu me encontrava na Huila, mas nem entra na minha conta, entra na conta do Nando, porque eu tinha um problema na conta, então entra na conta do Nando, desse amigo. Esse amigo ainda ajudou a levantar os dinheiros para fazer o pagamento dos delegados de lista. Lá cheguei, a polícia fez cobertura. Durante uma semana conseguimos fazer o pagamento dos delegados de lista na Huila. Pegamos as atas. A mesma história. Cláudio, permita-nos, a juventude recebeu, ou melhor, a juventude, os colaboradores da campanha receberam os seus pagamentos. Receberam os seus pagamentos. Okay. E a polícia na Huila é testemunha, porque foram eles que fizeram a cobertura daquilo. Okay. Eu saio da Huila e me encaminham para o Namibe. A situação no Namibe estava... Desculpa só. Mano Álvaro, vou-vos deixar já. Okay. Vou deixar aqui com o Mano Cláudio. Eu vou sair porque tenho que tratar das coisas do dia da manhã. Vou ficar a vos assistir, Ok, obrigado. Obrigado, Cris. Tá bom, meus irmãos. Fiquem bem, Okay. Fiquem na paz. Valeu. Ok. Então, eu vou para o Namibe. Namibe estava pior que a Huila. Pedimos o mesmo apoio à polícia. Por pouco fui agredido,
porque já sabe, né, o povo enfurecido, precisa do seu pouquinho. Estava o homem da Voz da América, que trabalha no Namíbia, é testemunha do caso. Álvaro, consegui mobilizar, consegui acalmar o pessoal e fiz o pagamento na Willa. Mas quando eu vou para a Willa, já estava a andar com outro colega, porque o colega que me acompanhou de Luanda para o Ambo, do Ambo para a Willa, por ser professor, tinha que regressar para Luanda. Então saiu outro colega, que é o mais velho, que terminou a missão comigo, saiu de Luanda para vir substituir o outro para começarmos a trajetória. Já no Namibe, o Dinho Xingunja orienta que tinha que se receber as carrinhas dos líderes provinciais. Carrinhas essas que eu ouvi, e já agora peço ao Tribunal de Contas, que é para ver bem o relatório, carrinhas essas que muitas delas o Dinho vendeu ao seu belo prazer. Que eu ouvi que ele vendeu. E eu tenho um amigo até que comprou uma carrinha na mão do Dinho. Carrinhas compradas com dinheiro do Estado para a campanha, ele vendeu. Yeah. Então, esse mais velho, o bebê que até tem a idade quase do meu pai, já tinha a idade de quase 50, 60, e era uma pessoa que lutou. E a mulher, Mamata Bita, era vice-presidente do partido Penjango, a única mulher que o partido tinha. O Dinho Xingunja manda um documento a dar poderes, que era para poder se retirar a carrinha. Por quê? É notificado o líder da província, depois disso. A polícia prende essa carrinha. Depois da polícia prender essa carrinha, eu, como líder municipal, não tinha poderes nenhum de retirar uma carrinha a um líder provincial. Não tinha poder. O Dinho manda um documento, por intermédio do diretor do gabinete, o senhor Albino, manda um documento para lá, a dar poderes no mais velho Bibi, e isso a procuradoria lá tem, porque o jovem do Namibe criou um advogado, e foi o próprio advogado que entregou a chave na mão do mais velho Bibi, e junto com a polícia, queria documento a dar aquilo. Eu nem entro nessa mesma documentação. O meu papel era fazer pagamento dos delegados de lista. A carrinha tinha problemas de roda coroa, a carrinha tinha problema do diferencial. Pedimos alguém, pagamos. Antes, falamos com o Dinho para mandar 150 mil kwanzas, que era para colocarmos a carrinha no ponto de socorro, que era para ir para Luanda. E não aconteceu. O Dinho em nenhum momento mandou dinheiro. Arranjamos forma de puxar a carrinha até a Willa. Mas já na Willa, o Dinho pede, por orientação dele como presidente, porque nós não tínhamos poder nenhum, era o próprio partido a financiar as nossas despesas, hotel, combustível, alimentação, nos orientam que tínhamos que ir para o CUNEN, ter com o líder do CUNEN, mas não encontramos o líder do CUNEN. Essa carrinha fica na Willa com o amigo Nando, que é a pessoa que ajudou nos primeiros dinheiros que entraram para o pagamento da Willa. Mas fica no intuito de guardar a própria carrinha, até nós termos tempo de... A carrinha estava variada. Estava variada, é uma carrinha variada. Aliás, o Penjango, vamos falar, 60% dos carros que o Penjango comprou para a campanha eram tudo segunda mão. Muitos deles avariaram logo na campanha. Muitos deles tombaram logo na campanha. O carro do Quando Cubango, o carro do Namibe e outros, tombaram logo. Yeah. Então, vamos para o CUNEN. Já posto no CUNEN, o líder não estava, o líder não está, falamos com o líder, não, estou em viagem, estou a trabalhar, estou a fazer coisas de família, tá bom. Nos orientam que tínhamos que ir para o Quando Cubango, Álvaro. Imagina só essa rota toda, hein? Deixei as minhas coisas em Luanda, Quando Cubango... De CUNEN para Quando Cubango sempre via terra, de carro? Tudo via terra, de carro. Luanda, Uambo, Willa, Namibe, Willa, CUNEN, Quando Cubango. Mas agora, de CUNEN para Quando Cubango já era outra viatura, já não é mais aquela que ficou na Willa? Não, aquela viatura só tiramos do Namibe para o Willa, porque nós tínhamos outra viatura que começamos logo a viagem. Ok, perfeito, pode continuar. Yeah. Acabamos por ir no Quando Cubango, mas o que é que acontece? Por não conhecermos a zona, pedimos orientação num jovem residente no CUNEN, que era para saber qual era a via do CUNEN para o Quando Cubango. Deram-nos uma picada. Álvaro, acabamos por ficar preso dentro da jamba mineira das 20 horas até as meia-noite que conseguimos tirar de lá o carro, porque era muita terra.
o carro, uma carrinha Hilux sentou, o diferencial sentou para ver a gravidade, não tínhamos a pá, não tínhamos material nenhum para defesa, tudo escuro, estás a ver? Nós debaixo do carro, a única luz que tínhamos era da própria viatura. O meu colega e pai, já doente, com problemas de um câncer do fígado, só para te dares conta que quando chegamos em Luanda foi drenado quase 2 litros de líquido no fígado do colega. Debaixo do carro a tirar aquilo, sem medo, tivemos que ganhar coragem, fomos partir paus para fazer esteira, para o carro ganhar aderência, e quando saímos dali, andamos feito maluco, aquilo era tudo ou nada, para o carro não prender, aquilo pulava tipo um cavalo. Conseguimos chegar no Quando Cubango, num dos hotéis que lá tem. As pessoas quando nos viram, todos empoeirados, até parece que estávamos a sair do moinho. Epa, lá chegamos, tomamos um banho, no dia seguinte fomos na sede, a polícia fez um excelente trabalho nessas províncias todas, fizeram-nos a cobertura, pagamos os delegados, mas já havia lá uma rixa com o responsável de Quando Cubango. Porque muitos dos nossos colegas, não vou citar nome, acabaram por utilizar certos dinheiro da campanha a seu benefício. E o meu colega, que é o falecido Tibibiano, orientado para recolher as viaturas, vamos na casa do José, José o Tucango, que é lá, mas o carro estava na pedra, estava suspenso, porque todos eles tinham quase problema da roda coroa, do diferencial. Então, abriu-se um processo por orientação do Dinho, porque nós não tínhamos poder nenhum, Álvaro. Quem éramos nós para abrir processo sem orientação do presidente do partido? Abriu-se o processo, colega, a polícia deteu o camarada, e quando o Dinho liga para nós voltar para Luanda, eu ainda fiquei chateado. Como é que vamos deixar o homem aqui, não é nessas condições, sem um desfecho, se o partido é quem abriu? Outra, tínhamos colegas no Quando Cubango, no município de Cux, levaram porrada, abandonaram roupa e tudo, ficaram com dívidas numa hospedaria, o tablet da campanha acabou por ficar lá preso. E eu, quando falei, o Dinho disse, não se mete nisso, eles que se viram. Quer dizer, abandalhou até os jovens. Epa, lá saímos do Quando Cubango, porque já não tinha logística, para Luanda. Fizemos Quando Cubango com Neno, Willa, Benguela, Luanda. Ele não mandou em nenhum momento dinheiro para colocar aquela carrinha no ponto de socorro. Chegamos, ficamos 7 dias a descansar, e no 7º dia reunimos todos. Ele, 2 vice-presidentes, que era a nossa mamã, um outro vice, o diretor do gabinete, a nossa irmã, que fez parte da campanha, era gestora das despesas todas. Tínhamos uma equipe aproximadamente de 8. Apresentamos todo o relatório, as atas em cima da mesa, até os trocos. Álvaro, não atingimos os objetivos, os meus negócios estavam parados. Eu já tinha um contrato com a Centro 21 em Portugal, porque eu sou avalista imobiliário e eles, pronto, havia esse contrato de trabalhar. Antes da própria campanha eu já tinha mostrado isso aos colegas, o Dinho tinha conhecimento. Epa, não tinha quase nada para fazer aqui, a campanha me desgastou, decidi ir para Portugal. Quando eu decido ir para Portugal, o meu bilhete na hora estava a custar 500 e poucos mil kwanzas. E eu tinha 300 e tal. Peço apoio ao Dinho. O Dinho me empresta 200 mil kwanzas, Álvaro. 200 mil kwanzas. Quando ele diz deu apoio, 200 mil kwanzas para aumentar no bilhete. Naquela altura equivalia a quantos dólares? Estamos a falar na época das eleições, de 2022, já estava aí na casa de aproximadamente 80, por aí, já tinha inflação, aquilo já estava elevado, aquilo já estava a flutuar. Okay. Ele empresta-me 200 mil kwanzas, meu povo, 200 mil kwanzas. Eu tenho mensagens, e qualquer dia se precisar vou meter nas redes sociais, tudo isso que é para ver, 200 mil kwanzas. Epa, comprei o bilhete, triste. Neste mesmo processo, o colega piorou. Eu, com a carrinha que tínhamos,
fazia o apoio, apanhar a Mamata Bita no bairro Operário e levar para Viana, no hospital de campanha. Chegou a altura da viagem. A carrinha que eu conduzia, deixei com a Mamata Bita é testemunha. Está ali, a carrinha ficou com ela, nem sei se devolveu ao Dinho. A carrinha do Namibe ficou com o amigo Nando na Willa. Depois de um tempo, liga-me a nossa irmã Ermelinda, e quando precisarem, a Ermelinda está disponível, e liga-me o nosso irmão Ambrósio, que queriam ter contato. Peguei o número de telefone do Nando, passei para eles. Eles, por acaso, entraram em contato com o Nando, mas o Nando não estava na Willa, porque tem vida própria, também tinha que fazer a sua vida. Não houve ali contato. O certo é que começa uma intriga muito grande. Quer dizer, o Dinho, como já tinha choque com o pessoal, aproveitando-se da morte do um e a ausência do outro, tentou colocar-nos como se nós é que tivéssemos a criar a situação. O que é que acontece? Os nossos colegas criam um grupo do WhatsApp e colocam-me dentro desse grupo do WhatsApp sem o Dinho saber e convidam o Dinho. Aí o Dinho vai desbobinando. Quando eu perguntei aos colegas, vamos pensar como pessoas adultas, que poder o Cláudio tinha para prender um líder provincial e passando em cima do presidente do partido? A não ser que o presidente do partido não tinha competências nenhuma, não é? E o Cláudio tinha mais poder que o próprio presidente. Os colegas naquele momento entenderam a situação e ficaram nas farpas com o Dinho. Até o próprio Dinho baixou-se de tal nível que chegou a ofender os órgãos genitais de um outro colega dentro do WhatsApp. Tá vendo? E ele diz que eu é que sou mal criado. Tá vendo? Mas agora, então, sim, resumindo, não é? Resumindo. Não, vou já chegar, Álvaro. Deixa-me só coisa. Resumindo. Conclua, sim. Sim, só mais um minuto. O que é que o Dinho faz? Esses mesmos jovens que o Dinho não ajudou, ele tinha prometido, vamos levar o partido e o resto, promete 3 milhões e 500 para esses jovens. Os jovens estão ali, estão vivos. Na altura dos jovens receberem os 3 milhões e 500 de Kwanza, o Dinho pede para eles assinarem um documento que receberam o dinheiro. O Dinho pega esse processo da assinatura, leva para a polícia, dizendo que os jovens estavam a chantagear e a ameaçar que era por causa do dinheiro. Isso para quê? Para justificar no tribunal, no relatório de conta. E ele diz que eu é que fui o intriguista. Resumindo, eu depois entro em contato com o Nando. O Nando, nessa altura, estava no WIS ou Bazacongo, não me lembro, eu não estava cá, no intuito de entregar o carro a um outro amigo para fazer chegar o carro a Luanda. Só que o Nando alegava que tinha que se pagar o parque de estacionamento, que pelo tempo que estava lá, o parque de estacionamento chegou quase ao valor de 2 milhões. E ficamos naquela. Na altura eu não te pedi, quando tu recebeste o carro estava debaixo do teu prédio, não havia parque de estacionamento. Como é que agora vem conversas de parque de estacionamento? Essa carrinha tem que ir para Luanda. Eu tenho as coisas, Álvaro, vou-te fazer chegar as mensagens. E aquilo ficou. Por causa dos desentendimentos que eu tive com o Dinho, e porque não sou filho do Dinho, e porque não sou colega do Dinho, e porque não devo nada ao Dinho, eu disse ao Dinho que ele se virasse, que eu não sou obrigado a lhe dar satisfação nenhuma, mesmo porque eu não tenho nenhum documento que diz que ele me deu autorização de receber carros. Tomei conhecimento hoje que essa viatura já lhe foi entregue. Já lhe entregaram a viatura. Tomei conhecimento por membros que fizeram parte do Penjão, que essa viatura já está na posse dele. Fico triste, estupefacto, quando um mais velho que devia dar exemplo à nação, não é? Vem com conversas do gênero e que até dá a entender, se não quer ganhar protagonismo, então está a ser induzido para poder sujar a minha imagem depois de todos os episódios que passaram, não é? Porque a tendência para aqueles que agem na margem pelo mal é como quem diz, vamos retalhar. Eu não devo Dinho, povo, não devo. Os 200 mil kwanzas, na altura que eu queria devolver o Dinho, pedi a Ermelinda, pedi ao Ambrosio que lhe pedissem o IBAN dele, ele não aceitou. O tal dinheiro que ele diz que me deu são 200 mil. Se ele precisar mesmo amanhã, nós podemos lhe devolver os 200 mil. A carrinha está na posse dele. Agora,
ele falar que houve faltas de respeito, não, nós tivemos sim, os dois, tivemos sim aquelas desavenças, porque eu não entendia o porquê que o meu nome, depois de tanto sacrifício, tinha que estar arrolado dentro de intrigas e sujeiras. Isso é coisa. Agora, abriu o processo, vai. Estamos aqui, conforme eu disse naquela live, não vou sair de Angola, estamos aqui que é para poder responder, não é? Digo ao povo angolano, nossos manos, Cláudio Carvalho não deve o Dinho. Dinho já recebeu essa carrinha a partir da Willa, não é? O jovem Nando lhe fez chegar a carrinha. Eu só não sei onde chega essa situação, né? É triste, é de lamentar. São os 200 mil que está a incomodar o ex-futuro presidente de Angola. São os 200 mil quantos? Os 200 mil kwanzas, mas o Dinho ainda vai se apresentar como candidato, o seu partido foi extinto, a não ser que ele constituiu um outro partido ou está em vias de criar um outro partido. Olha, Álvaro, não consigo falar com muita segurança, mas o pouco que eu ouvi de muitos colegas que até hoje estão a trabalhar também comigo, é que ele estava na constituição de um outro partido e que eu nem sei se foi aprovado. E tomei conhecimento também que ele vendeu todas as carrinhas para alimentar esse novo partido, né? Carrinhas que foram compradas com dinheiro do Estado, não é? E porque o estatuto do partido dizia que na dissolução do próprio partido, todo o patrimônio seria levantado, que é para depois, junto dos militantes, ver como iria ser repartido essas coisas. E não aconteceu, né? Eu acho, e apelo ao Tribunal de Contas a levantar essa questão desse relatório do Penjão, para ver bem como é que as coisas, e investigarem a fundo, na realidade, para ver se realmente o Cláudio de Carvalho burlou o Dinho ou se há alguma coisa que não está bem com o cofre do Estado angolano. Porque é dinheiro do povo. Ok. Não é? Dinho, aliás, escusa, Cláudio. Yeah. Tu dizes, estas calúnias, ou melhor, esta notícia que ficou a circular, que eu tenho aqui, por essa tal dita agência, aqui, permita-me só ler um pouco deste teor, sem, portanto, nomear essa agência, porque eu não conheço essa agência. Cláudio de Carvalho, filho de General Paca, acusado de burla a Dinho Xingunge. Fontes próximas do processo revelaram ao dito portal que Cláudio Carvalho, filho de General Paca, atualmente em parte incerta, diz que estás em parte incerta, tu estás em Luanda, está a ser Eu estou em acusado, Luanda. está a ser acusado de burla e defraudação contra o político Dinho Xingunge, num caso que volta a agitar os bastidores da justiça angolana. Cláudio, é o senhor Xingunge que faz essa denúncia, porque aqui dizem fontes próximas do processo revelaram, mas quem são essas fontes? Por acaso procuraste saber quem é que está a fazer veicular esta informação? Quem é que informou esse portal? Isto, será que é o próprio Dinho Xingunge que divulgou essa notícia? É o próprio Dinho Xingunge. O jovem Wankana de Oliveira, fez a questão de levar o áudio do Dinho Xingunge ao grupo que eu criei, onde ele faz parte, onde o Dinho fala na primeira pessoa. Então, a única fonte que está ali, está bem clara, é a voz do Dinho Xingunge, com essa petulância de tentar acusar. Mas é aquilo que eu digo, Álvaro, conforme o Álvaro acabou de ler, nunca fui sócio do Dinho Xingunge, não temos negócios em comum, não é? Se houve alguma burla, se é valores, ele que diga quando, onde, transferência bancária e data, borderão, para que servia o dinheiro, não é? E onde tirou o dinheiro e qual era o negócio e a finalidade disso, para sustentar a tal dita burla. Se falar da carrinha, eu não era obrigado, é uma carrinha do partido,
é uma carrinha que pedimos dinheiro para Ponto de Socorro, não mandou. Eu viajei. Depois das acusações, não sou obrigado a colaborar com ele, não, porque em nenhum momento passou algum documento em nome do Cláudio para retirar carrinhas nas províncias. Tudo que indica que Dinho quer ganhar protagonismo e imagem, porque não teve sucesso em 2022 e acredito que deve estar a correr agora, é a altura que ele quer reaparecer, mas não é o Cláudio que ele tem que se pendurar, que é para ter reboque, que é para ter imagem. Se Cláudio. realmente ele abriu o processo, desculpa só, façam chegar a notificação e vamos lá responder. De outra forma, não tendo matéria que é para poder acusar-me de burla, vamos a entrar com uma ação judicial contra calúnia e difamação. Porque a carrinha está na posse dele. Ele já recebeu a carrinha. Eu não tenho nada a ver com isso. Ok. Então, Cláudio, a minha última pergunta, para podermos concluir esta nossa breve entrevista, que é algo que não poderíamos deixar passar assim. Achas que é uma calúnia e difamação isto para manchar o teu bom nome, para manchar a imagem do projeto político? Isto começa talvez a cheirar como se, porque trabalhaste com ele, tornas-te um concorrente e possivelmente alguns que eram inscritos no partido Penjango possam aderir ao seu projeto político. Achas que mais ou menos este é o meandro que Dinho Xingunge quer levar a coisa? Álvaro, na realidade, muitos dos membros abraçaram o projeto político, porque são pessoas que trabalhamos e sabem realmente que Cláudio não tem uma capacidade para trabalharem juntos. Acredito que deve estar a rolar um ciúme. Concorrente não digo porque é que seria concorrente. Os concorrentes dele foram de 2022, não é? E se assim for, então é um ciúme. Mas é necessário esclarecer que nós não somos propriedade do Dinho Xingunge, nem propriedade de ninguém. Ele faz a vida dele política nas calmas, não é? Vem, forma o que é dele, aparece, nós também vamos fazer a nossa parte. Agora, que é verdade, e eu falo que é verdade, ele perdeu muitos, muitos bons quadros. Os miúdos que formaram o Penjango, ele perdeu todos, todos. E acredito que deve ser isso que ele agora tem dificuldade de se afirmar com o novo projeto. Mas pronto, ainda assim dou coragem ao Dinho Xingunge, já anda nisso faz tempo. Seja firme, foca-te no teu projeto, deixa de ser utilizado para ultrajar e sujar a imagem dos outros. Se realmente tem um processo e um mais velho idôneo, não é como tal, eu acho que até perdeu muito tempo a vir em redes sociais que é para poder debater com um jovem, né? Perdeu muito tempo. Eu acho que o mais velho não está a saber se enquadrar no seu devido lugar. Apresentem a notificação e nós vamos lá responder, apresenta. Carrinha está na posse dele, não tem nenhum documento, Álvaro, escrito, carimbado e assinado, que deu uma carrinha para o Cláudio de Carvalho, não existe. Era uma carrinha do Namibe, nunca andei naquela carrinha. O meu falecido colega é que retirou, a mulher, que é vice-presidente, está ainda em vida, está aqui, está em Luanda, não é? Os colegas de partido, graças a Deus, hoje quase todos ligaram-me que era para poder me dar um abraço, não é? E eu depois até vou fazer chegar o Álvaro. Então, estou de cabeça erguida, estou limpo e acredito que as pessoas já vão dar conta que isso é manobra que é para denigrirem a imagem. Nós não vamos desistir, Álvaro, não vamos, por mais que tentam criar dificuldades, vamos continuar a lutar, ainda somos jovens. Se não for dessa, vai ser amanhã, vai ser depois. Estamos aqui por Angola, por uma Angola justa e una, e indivisível. Não vamos permitir que as outras pessoas venham criar aqui a moda antiga, não é? De mexericos e fofoca, distrações. É isso, Aldo. O porquê que procuraram, ou porquê que eles aqui, neste artigo, associaram o caso do teu pai
com esta denúncia que eles fazem contra ti, ou melhor, isto não é bem denúncia, isto é uma difamação. O que parece Sim. aqui é mais isto do que outra coisa, porque eh, isto não é uma denúncia pública, porque se eles já levaram o caso às autoridades, não havia necessidade deles fazerem essa fuga de informação. Eh, o porquê que eles associaram ao caso do pai? Ficou tudo claro que é para abafarem o caso, talvez para me intimidarem, não é? Para intimidarem, como já aconteceu com várias pessoas. Talvez porque vão pensar que o Cláudio vai ter medo, não é? Yeah. E fica tudo muito bem claro que ao associarem o caso do pai é por causa dos últimos episódios. Então precisavam e precisam de sujar a imagem do Cláudio para desacreditar o Cláudio, porque não foi bom o que passou, não é? Do Mas dia 20 a dia 30. será que isto leva o senhor Dinho Xingunge, posso tentar hipotizar a associação àqueles também que querem o mal do teu pai? Nesse momento, até posso pensar dessa forma, não é? Nesse momento, posso pensar dessa forma, porque quando ele reaparece agora com difamação, e no momento em que nós ainda estamos a gerir a situação do pai, é aquilo que eu disse, quer ganhar protagonismo, viu a melhor caravana passar, pendurou-se, que é para ter imagem, para voltar a aparecer, para que o nome dele não morra. Então pendurou-se nas costas do Cláudio agora, que é para vir com essas calúnias e difamações, não é? Epá, estamos aqui, vamos aguardar. Não, ele soube o momento certo que é para poder dar a cara, né? Em nome da família, em nome do meu pai, em meu nome, porque nada tem a ver uma coisa com outra, né? E conforme eles juntaram e associaram, tanto o pai e o filho, é um showman, né? E eu em nenhum momento estou foragido, porque por que eu iria estar foragido se eu não tenho um processo? Tá vendo, mano? Por quê? Pois. O que se passou é um assunto do meu pai, está mais do que claro, não é? Isto talvez, como já tínhamos dito na entrevista passada, são formas talvez sempre para te fazerem localizar e talvez prendem a ti e vão esforçar para que o pai dê a cara. Será isto? É mesmo isto. Quer dizer, olha, Álvaro, tu acabaste de tocar no assunto, porque a tendência no meu ponto de vista, dar a cara, aparecer, virem com essa notificação e a partir dali, se calhar eu falar onde está o meu pai, né? E eu acho que é um jogo muito triste. Eu acredito sempre que a nossa justiça é um ente do bem e as pessoas que têm essas ideias maquiavélicas deviam ser desassociadas aos órgãos de Estado, né? Porque de nada abonam o bom nome das instituições e acabam até muitas das vezes em manchar quem governa ou quem está a dirigir o governo. É muito triste isso, não é? Porque, Álvaro, eu sinceramente Uhum. não. Agora, existe um processo, se existe um processo que ele diz que me faltou respeito e o resto, realmente tivemos um choque, porque depois de todo o trabalho que eu fiz, eu nunca iria admitir ser usado como ping-pong para satisfazer, não é, certas pessoas que não foram nem um pouco humildes com as pessoas que trabalharam com eles. Vê, Álvaro, o meu estabelecimento no Zango foi a sede do partido em Viana, a custo zero, custo zero, não é? Quando na altura Viana tinha uma representação e eles queriam alugar uma outra casa na estalagem, uma casa de parentes, acredito tudo para justificar os dinheiros do partido, para ir no relatório de contas. E eu não permiti, eu disse, se eu sou líder de Viana, vocês não podem fazer nada à escondida, vocês têm que fazer as coisas conforme devem ser. E eu meti o meu caso. Agora, pô, Alva, eu peço ao povo para pensar. Um jovem que se doou, um jovem que deu a cara, quase que fosse, que cheguei a ser espancado na Willa, cheguei a ser espancado no Namibe, no Quando Cubango, pelos nossos manos,
que com todo o direito queriam os seus valores, porque prestaram um trabalho na campanha. Um jovem que ficou preso na Jamba Mineira, 200 mil kwanzas de empréstimo é que faz esse senhor, com a idade que tem, fazer um áudio para sujar o meu nome. 200. Eu acredito que se os nossos manos lá fora se juntarem, só mesmo 100, só 100 kwanza, 100. Acredito que aí, em um dia, acho que vamos dar até mais de 200 mil kwanzas ao Dinho, né? Se calhar está a precisar de dinheiro, né? Para aparecer agora com isso, deve estar a precisar de dinheiro, o mais velho Dinho. Ok. Muito obrigado, Cláudio. Foi um grande prazer tê-lo novamente aqui, a prestar disponibilidade às nossas perguntas. E nós Obrigado. estaremos sempre a acompanhar a conversa do nosso quintal, é mesmo para cobrir todos aqueles factos que acontecem na nossa sociedade no quadro político, social e cívico. E quando necessitar, contacta o Bem-Aja para podermos dar a cobertura naquilo que for necessário. E também aproveitar aqui, comunicar, ou melhor, lançar essa mensagem ao senhor Dinho Xingunge, que tem o direito à resposta. Se contactar o Bem-Aja, nós iremos também lhe dar as telecâmaras e o microfone para que se venha explicar, não é? Para, digamos, o direito ao contraditório. Obrigado, Cláudio. Estamos juntos, então. Até a próxima, meu irmão. Obrigado, Álvaro. Ok. Boa noite. Boa noite, boa noite.